Eu sou o Vitor Damasio e esse é o VDcast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais. E no episódio de hoje, do VDcast, você vai conhecer a Rai Gonçalves. Ela é Head de Marketing do Grupo Acelerador, uma máquina que vendeu mais de 100 milhões de reais nos últimos 12 meses. E aí, Rai, se apresenta pra galera do VDcast. Uau, que apresentação de peso! Primeiro, eu tô muito feliz de estar aqui, né, Vitor? Porque você é um profissional que eu admiro muito. A gente já começou aqui nos bastidores, eu abrindo um pouquinho meu coração. Você é um grande responsável para que eu percebesse o valor, a importância do meu papel no Grupo Acelerador. Né? Então, já trabalho com o Marcos há 10 anos, é uma jornada de longo prazo aí que a gente vem construindo. E no Grupo Acelerador a gente cresceu muito rápido, né? Nós começamos em 2020 e meados ali de 2022, final de 2022, a gente já estava com um resultado assim que o mercado já estava olhando. E então, a gente teve um salto quântico ali de resultado e eu não percebi, né? Porque a gente está ali no fluxo, na correria, na entrega, e quando a gente sai da nossa bolha e vai para o mercado conversar com outras pessoas, a gente percebe o quão lindo está sendo o nosso trabalho. Então, eu vou detalhar um pouquinho mais sobre isso, porque dessa ficha que caiu, né? Esse container, mas é uma honra para mim estar aqui, tá? Sou muito grata a você, ao grupo, e espero agregar com a turma aqui hoje. Que massa, Rai. Eu também estou muito feliz de ter você aqui. Conta pra galera o que é o Grupo Acelerador e qual que é o seu papel lá. Show. Vamos lá. O Grupo Acelerador é uma empresa de educação para empresários, para donos e donas de empresas de todos os segmentos, desde que tenha acima de 10 funcionários ou que fature acima de 1 milhão por ano. Nós atendemos empresários de todos os segmentos que você imaginar. Clínica, agronegócio, varejo, restaurante, negócios digitais também. E o foco ali é falar sobre gestão de negócio, né? Não é focado em comercial, digital, nada disso. Ali é focado em cultura, processos e pessoas para que o dono da empresa consiga tirar dias de férias, consiga ter mais liberdade, consiga ter mais qualidade de vida e, consequentemente, consiga escalar o resultado do negócio dele sem sacrificar a sua vida pessoal, né? Então, essa é a grande promessa que a gente entrega e estamos entregando, né? Ao longo desses 3 anos, nós temos mais de 1.700 comentários lá no Google Meu Negócio, com mais de... a maioria com 5 estrelas. A maioria com 5 estrelas, né? A gente tem que ser fiel aqui também. Alguns ali, enfim, mas com a maioria em 5 estrelas. E esse é o nosso principal norte, assim, essa é a nossa espinha dorsal, que é entregar resultado. Então, o Marcos, ele criou uma garantia, que é uma garantia que, inclusive, ela foi muito modelada no mercado, mas é uma garantia onde a gente entrega o dinheiro de volta ao final de 3 dias da imersão que acontece todos os meses. Se a pessoa achar que não valeu a pena. Se a pessoa achar que assistiu tudo, aplicou toda a metodologia ao longo desses 3 dias e não valeu a pena, ela percebeu que não era aquilo que ela esperava, ela pode solicitar o dinheiro de volta. Então, assim, o Grupo Acelerador cresceu bastante de 2020 para 2023, nesses últimos 12 meses, mais de 100 milhões de faturamento, por conta do nosso resultado. E o que eu faço? Junto com um time de 30 pessoas que eu tenho hoje, lá no Grupo Acelerador, no marketing, nós geramos demanda. E a gente gera demanda diariamente. Rai, tudo bem eu te interromper? Algumas vezes eu vou fazer isso aqui. Olha, eu falo aqui que no VDcast eu tenho o papel de trazer pessoas brilhantes para você conhecer e ao mesmo tempo eu tenho o papel de ou traduzir ou pedir clarificação sobre alguns termos. Existem alguns termos de marketing e vendas, marvendas, né, como vocês costumam falar lá. Total. E tem pessoas que não conhecem. Então aqui a gente fala de uma forma que todo mundo vai conseguir entender. O que exatamente é a demanda? Você podia falar um pouco da levantada de mão? Posso, claro. Como que funciona hoje? Quando você decide vender usando a internet, existem alguns caminhos. Sim. Existe o caminho do lançamento, para quem for produtor, né? Você empilha pressão e um dia você faz evento, ou 3 dias, 4, enfim, depende da estratégia. Leva esse lead para um checkout e ele compra. É isso que acontece, um lançamento. Quando a gente fala de perpétuo, a gente anuncia diariamente, leva esse lead para uma página ou para um checkout
ele compra e a gente estrutura um time de recuperação de carrinho, que é para trazer essas vendas que ficaram perdidas. E a gente faz isso diariamente. Nem todo mundo compra e dá certo. Nem todo Alguns mundo. tentam comprar e ou dá erro no cartão, ou eles abandonam. Eles estavam preenchendo, a esposa, o marido chamou, opa, e não voltou ali, aí fica perdido, é isso? É isso. E aí, beleza, a gente tem lançamento de um lado e a gente tem perpétuo de um outro. Mas quando a gente fala de um produto high ticket, que depende, né? O que é um high ticket? O que é um produto de alto valor, um produto caro? É um produto que, para o seu mercado, ele está acima da média, né? E quando a gente fala de um produto acima da média do valor no seu mercado, que depende de cada segmento, aí a gente vai para uma estrutura que a gente chama de inside sales. Legal. Inside sales eu gero demanda no digital, faço anúncio diariamente, né? Então, faço captação diariamente, levo para uma página de captura, que é uma landing page, e ali esse lead se cadastra com nome, e-mail, telefone e uma pergunta qualificadora. E essa pergunta qualificadora também é um assunto muito legal, porque a gente pode tratar a pergunta qualificadora de acordo com o mercado. Cada negócio é uma coisa diferente. É. No caso de vocês tem 10 funcionários, tem 10 colaboradores? Aí, qualificou, tem acima de 10 funcionários, ele vira um MQL, que é um lead qualificado pelo marketing. Ali, ele vai para o time de pré-vendas, onde o time de pré-vendas faz uma série de perguntas para qualificar mais ainda, porque o lead que se cadastra na página se transforma em MQL, porque ele tem acima de 10 funcionários. Ele vai para o time de pré-vendas, ele ainda tem uma sucessão de outras características para a gente entender que ele está pronto para ir para o time comercial. Porque o time comercial é que vai fazer esse gol. Então, todos os dias a gente joga esse jogo, que é o jogo de geração de demanda diária, faz essa demanda cair nessa página, cadastra, qualifica, joga para o time de pré-vendas, ali vai para o time comercial e gol. É simples e assim. Que massa. É um insight sales. É simples para você que tá vivendo isso, né? Você falou que a empresa é bastante jovem, né? Tem 3 anos o Grupo Acelerador. Só que você já trabalha com o Marcos há 10, né? Tem 10 anos? 10 anos. E como é que foi essa sua jornada, né? Porque hoje você tá liderando o marketing. Isso. Mas você iniciou lá atrás com vendas. Como é que foi esse processo, essa sua jornada? Agora não falando do acelerador, mas falando da RAI. Legal. O que acontece, Vitor? Parte do princípio que a maioria das empresas, quando vão estruturar um time de marketing e um time de vendas, é normal passar pelo dilema da briga constante entre os dois setores. Ou o comercial está reclamando que o lead está vindo desqualificado, ou o marketing está reclamando que o comercial não está atendendo os leads. Porque é mais fácil culpar o coleguinha, né? Do que assumir a responsabilidade para si. Sim. E aí, por que isso acontece? Porque ou o gestor do marketing ou o gestor do comercial, ele não tem o know-how da outra área. Ele não se coloca no papel do outro para entender quais são as complexidades da gestão daquele setor. Quais são as estratégias, quais são os processos, quais são os indicadores. Ele não tem familiaridade. E aí, até por falta de consciência, por falta de conhecimento, ele acusa, né? Ele deduz. Enfim, aí vai virando aquela briga. E aí, conta dedos, né? E aí, o que importa, que é o faturamento, acaba sendo prejudicado, né? Porque o dono, ou enfim, o CEO, o CMO, ele tem que ficar ali conciliando brigas, ao invés de conciliar números, que era o que deveria importar naquele momento. Só que legal, eu vou fazer aqui um overview rápido para te mostrar por que o Grupo Acelerador ele é uma máquina de vendas diárias que funciona tão bem. Quando comecei lá, 10 anos atrás, né, no mercado de inside sales, eu comecei como vendedora, literalmente como vendedora. Foi uma história muito bonita. Por quê? O meu pai e minha mãe são extremamente humildes. Então, eu sempre tive que me virar desde criança. E aí tem um tal de um programa que se chama Jovem Aprendiz. E esse programa Jovem Aprendiz emprega crianças, literalmente crianças, né? De 14 anos para trabalhar no meio corporativo. E ali com 14 anos eu fui para o meu primeiro ambiente corporativo. E olha que legal, tudo a ver comigo. Eu era auxiliar financeira. Nada a ver, né? Tudo a ver, só que não.
Nada a ver. E aí, Foi legal. desafiador pra você? Foi? Nossa, nada a ver, gente. Eu sou super comunicadora, eu sou super relacional, gosto de números, gosto. Mas assim, você trabalhar todos os dias numa rotina processual assim, Não é a sua engessada, coisa, né? não é minha praia, não sou eu. Legal, fiquei ali trabalhando, né, meu primeiro trabalho oficial mesmo no ambiente corporativo. Pra, enfim, pegar aquele salário, pagar conta, etc, etc, coisa que acho que 90% da população brasileira passa por isso, né? Nada atípico. Quando, ali você já percebe que eu já era intraempreendedora, quando eu tinha 2 anos de contrato e encerrar esse contrato, e eu tive a brilhante ideia de morar na Suíça, porque eu tinha na minha cabeça que se eu fosse morar no exterior, eu ia ganhar muito dinheiro e trazer dinheiro para minha família. E aí eu tinha uma tia que morava na Suíça já há 10 anos e eu falei, tia, compra uma passagem pra mim que eu vou pra aí e aí você me ensina a falar em alemão. Alemão, não era nem inglês, alemão. E aí eu, enfim, trabalho aí, ganho uma grana, trago pro Brasil. Certo, passagem comprada, mala feita, vamos viajar. Goiânia, eu sou de Goiânia, né? Fui pro aeroporto de Goiânia, Guarulhos, Madrid. E ali tinha a Madrid, Suíça. A última perna. A última perna. Em Madrid eu fui deportada. Uau. Simples assim. Por quê? Eu esqueci de um detalhe. Olha a falta de conhecimento, né? Eu esqueci que eu era menor de idade, que eu tinha que pegar um documento que se chamava autorização do juizado de menor. Meu Deus, tá rindo, mas é de nervoso, né? Ousada, já era assim, né? Enfim, porra louca, já ia, enfrentava. Eu Que tenho doideira, essa meta, cara. vou atrás da meta. Então ali, esse trâmite de ir e voltar duraram 3 dias e minha mãe em desespero total. Meu Deus, aonde que tá essa menina? Não tinha nem 18 anos ainda. Legal. Isso foi em que ano, Rai? Não sei. Eu tava assim, tava 17 pra 18, ainda não tinha 18. Tinha 17 pra 18. E aí, legal. Então, veja bem, uma pessoa que não tem muito know-how profissional, ela sai, vai pra fora do país, Vai pro mundo, volta, literalmente vai pro pro mundo. Vai fazer o quê? A minha mãe, sabida como sempre, né? Sábia como sempre, o que ela fez? Falou assim, tu vai trabalhar nessa feira aqui, né? Tem uma feira de moda lá em Goiânia, que é uma feira muito grande, e lá você vai vender, tem uma amiga minha que trabalha lá, vai arrumar um emprego pra você. E ali, eu fui vender. Eu vendia roupinhas de neném, depois eu passei a vender sapato, então ficava vendendo. E eu gostava daquilo. Só que em frente a essa feira de moda, tinha um shopping, que é uma rodoviária / shopping, que eu via uns jovens adolescentes vendendo uma parada ali, que era uma revista. E eu fui lá, de curiosa, né? Sempre muito curiosa, e comecei a vender essa revista. Peraí. Fui lá, perguntei como que era. Ele me explicou que você oferecia uma revista, chamava a pessoa para entender qual era o conteúdo da revista e apresentava uma assinatura. Uhum. Então, a pessoa saía dali com a assinatura feita. Uhum. Ela chamava para ver uma revista e o cliente saía com uma assinatura de R$799. Na hora ali, em poucos minutos. Interessante. Só que aí eu decidi trocar de emprego. Eu fui para lá, para esse local, que era a Editora Globo na época, e gostei da dinâmica. Só que eu percebia um gargalo, que era o quê? Todas as pessoas que vendiam assinatura de revista, e aí esse pessoal era chato, tá? Que eles chamavam assim, quer uma revistinha grátis? Eu falava, a galera que até hoje tá no aeroporto, né? Existe ainda? Hoje tem alguns bônus que eles usam. Você quer uma mala? Mentira! Sim, nos aeroportos Sabia. ainda existe isso. E eles usam algumas coisas pra você dar atenção pra eles, né? Então, sabe qual é a chamada que eles mais usam em aeroporto? Senhor, senhora, é embarque ou desembarque? Isso é script, né? Porque aí a pessoa responde, não, embarque. Então tudo bem, vem aqui. Mentira. E aí ele já começa a conversa. Chocada. Porque o desembarque, Existe. o pessoal tá com pressa, vai embora, embarque, vem aqui. Na verdade, em ambos porque os eles casos são tá com a todo mala? mundo com Que é? pressa, né? Mas eles parecem ser quase que um caminho original, quase como uma ajuda do aeroporto. Aqui tem um lance da mala que você falou, né? E aí enfim, que quem tá loucura. viajando usa mala e eles dão uma mala de presente se a pessoa assina. Outra chamada que eles usam é, senhor, já pegou o seu brinde? Gente. E aí eles veem o balcão ali com malas e tal. E outra forma que eles usam também é, senhor, você já pegou... Embarque ou desembarque? Aí você responde, mas o senhor já pegou a sua senha?
Que senha, né? Senha. Pois é, mas é o suficiente pra você parar pra escutar. Gera curiosidade. É questionável, isso. né? O quanto que isso o método é questionável, mas o que eles fazem? Mas que funciona porque eles estão lá, né? E tem muitos anos, porque isso 10 anos atrás, né? 11 anos atrás que eu fazia. Então, assim, eles têm script já, né? Já tinha a estratégia da isca, né? Porque você chama o seu cliente pela isca e aí ele sai dali com a compra efetivada. E tem um fato interessante, porque eu percebia que quando você tinha estorno, o cliente ele poderia estornar, porque ele passava o cartão. Se ele estornasse, você, vendedor, você tinha que devolver sua comissão. Eu não achava interessante. Poxa, você fica ali trabalhando, se esforçando para bater sua meta. Depois tem que devolver sua comissão se o cliente estorna. E foi ali que eu comecei a redesenhar o meu script. Então, eu preferia que esse cliente ele saísse dali 100% consciente da compra que ele fez. E como que eu fiz isso? Para ele sair dali com a compra consciente. Eu entendi o que ele fazia. Porque a Editora Globo tem uma série de revistas, né, diversas, para diversos públicos. Então, perguntava a profissão, né, o que ele fazia, quais eram os hobbies dele. E eu oferecia a revista que tinha a ver com ele, que ele de fato ia consumir. Então, eu não empurrava o produto. Eu oferecia uma solução. E ali eu já mudei a minha mentalidade sobre vendas. Legal. Comecei a bater recorde de vendas ali com 18 anos, mais ou menos. Foi muito rápido esse processo. Com 18 anos, mais ou menos, para 19. Antes dos 19, eu já tive minha equipe de vendas. Então, já estava montando minha equipe de vendas. E a gente saía por esse Brasilzão todo em feiras de agronegócio, vendendo pequenas empresas, grandes negócios e Globo Rural. Era super bacana. Era uma experiência muito gostosa. Até que o meu pai, ele era entregador. E ele foi numa tal da empresa. E ele foi nessa empresa e falou assim, filha, eu não te contei um detalhe, que quando eu tinha 15 anos, 14, eu fazia aula de teatro porque na minha cabeça eu ia ser atriz um dia. Que massa, cara. Ai, gente, que criativa. Legal que você ri de verdade. Que massa. Muito bom. E aí, o que acontece? Meu pai foi fazer uma entrega numa empresa e ele falou, filha, você vai gostar de ir nessa empresa? Que lá tem um pessoal que faz peça de teatro, eu vi eles performando, ensaiando um negócio e tal. Aí eu falei, pai, traz o cartãozinho pra mim. Quando você for lá, traz o cartãozinho pra mim. No que ele chegou, trouxe pra mim, era um tal de Instituto Brasileiro de Coaching. Já ouvi falar? Pai, não tem nada a ver com teatro. É porque eles viram que o pessoal tava numa dinâmica e meu pai não entendeu o negócio. Mas você já conhecia? Não, aí eu vi o que é coaching. Coaching. Digitei lá no Google o que é coaching. No que eu digitei o que é coaching, entendi, vem de cursos profissionalizantes e tal. Fui entendendo assim. Sim. Porque naquela época já tinha muitos cursos deles, né? Uns 12 cursos diferentes. Falei, pai, achei interessante esse lugar. Você pode entregar um currículo pra mim? Ele foi lá fazer a terceira entrega, entregou o currículo. E ele entregou o currículo na mão do Zé. Porque o Zé, a empresa era pequenininha ainda. É só o dono do IBC. Era o dono, Marcos, era pouca gente ali. Ele entregou, o pessoal me chamou. Uau. Só que, veja bem, olha como que o foco, sabe, o desejo de crescimento, ele permeia a sua vida nos detalhes. No dia da entrevista, eu com pouco recurso, a minha mãe me levou de moto pra entrevista, caiu um toró de chuva, que lá em Goiânia a gente fala toró, né? Quando cai a queda da água, assim, é toró de chuva. No que caiu o toró de chuva, eu cheguei lá encharcada. Eu olhei pra aquela empresa, que parecia ser pequena, no que eu cheguei era uma casa, assim, grande, assim, era uma casa ainda, mas era uma mansão. Aí eu falei, nossa, mãe, eu não vou entrar. Não vou entrar. Não vou. Tô encharcada, não tô em condições nenhuma de fazer entrevista. Ela falou, não, você vai. Pode ir, explica o que aconteceu, vai lá e entrega o seu melhor. Tá. Eu não imaginava que ao passar na porta de entrada daquela empresa, minha vida fosse mudar. Talvez hoje eu não estaria aqui. Uau. Se eu não tivesse atravessado aquela porta porque eu estava com vergonha por ter me encharcado de chuva. Incrível, Rai. Cara, cheguei lá, um frio da porra, né? Que tava todos os ar-condicionados ligados. E você encharcado. Fiz o meu teste de vendas e tudo, porque eu não sei se você sabe, olha só. Quando a gente vai contratar um vendedor, gente, a gente tem que fazer um teste prático com ele. Como? Vendendo, não é? E ali eu fiz todas as minhas simulações de vendas e tudo. Beleza, a gente chama. Fui embora. Falei, nossa senhora, será? Não sei se eu fui bem. Então, passei.
no que eu passei, eu lembro muito bem. Era um pouco tempo depois, era dezembro de 2012. Eu vi o Marcos dando o primeiro treinamento para o time comercial, que naquela época devia ter uns 40 vendedores. E eu não tinha visto esse cara ainda, né? Porque o meu gestor era outro, já tinha algumas camadas, né, de gestão lá dentro. E eu vi esse cara dando um treinamento pro time comercial. E eu ficava assim, ó, em choque. Falei, cara, ele é muito bom. Novinho, ele tinha, não sei, devia ter uns 26 anos. Vamos só dar um pouquinho de contexto, porque quem conhece, conhece, mas quem não conhece pode não conhecer, né? Quem é Marcos Marques? A gente tá falando do Marcos Marques, né? Fala aí o arroba dele pra galera já seguir. Segue aí, Marcos Marques Oficial, Marcos com U. Marcos Marques é o dono do Grupo Acelerador. Hoje ele é conhecido como referência em desenvolvimento de pequenas e médias empresas. Filho do Zé, dono do IBC. Ele é filho do Zé Roberto. Ele que criou o IBC do zero, junto com o Zé Roberto, na varanda de casa. E chegaram a ter 600 funcionários, sim, com faturamento de mais 150 milhões por ano. Ele realizou alguns sonhos do pai dele, né? Então, ele, ali no IBC, ele era o diretor de receita. Ele cuidava do marketing, do comercial lá no IBC. E ele realizou alguns sonhos muito bonitos, assim, do pai dele. Primeiro, ele trouxe o Tony Robbins para o Brasil. Uhum. E o pai dele foi o único que dividiu o palco com o Tony Robbins, porque ele não aceita dividir o palco. Uhum. Né? Então, ou seja, o Marcos é muito bom para negociar. Tinham 13 mil pessoas, o pai dele deu uma palestra para 13 mil pessoas, foi um negócio surreal. Ele estruturou uma pós-graduação na Universidade de Ohio, que o pai dele tinha esse sonho. E o pai dele também tinha um sonho de ter uma palestra em Harvard. Levou o pai dele para Harvard, também fez uma série de palestras lá. E um fato curioso, o José Roberto foi conselheiro do Roberto Justus no Aprendiz. Uhum. Que também elevou o posicionamento da marca dele, assim, de 1000 para... entrou na televisão, né? Todo mundo viu, né? Então foram alguns marcos. Mas o Marcos, ele é o cara de marketing e vendas na veia. Se ele quiser ensinar de marketing e vendas, ele ensina nessa internet, porque ele é bom demais. Mas ele decidiu se posicionar porque, além dessa parte técnica que ele é muito boa, ele é muito bom de gestão e liderança. Uhum. Desenvolver pessoas, entender qual que é o próximo passo do negócio, arquitetar produtos, entender sobre a jornada do cliente, elevar o LTV desse cliente a partir da percepção que ele tem do negócio. O que é LTV? Tem que explicar pra galera. Quanto que o cliente vale pra empresa ao longo da vida dele. Isso. E não só na primeira transação. Fidelização. Ele é bom de fidelização. O Marcos é bom de fidelização de cliente e de colaboradores. Né? Então, eu tenho 10 anos com ele, mas tem o Vinícius, que tem 12. Tem outros gestores que tem 8 anos, 6 anos. Tem gente, assim, de longa data com ele. Legal. Cara, e ali eu vi o Marcos Marques, sei lá, ele devia ter quanto, gente? Uns 26 anos? 24, o Marcos tem... Não, tinha 25, o Marcos tem 35 hoje, então ele tinha 25 anos naquela época. E ele dando treinamento pro time, assim, um negócio surreal, arrepiante, assim. Você saía de lá, assim, ó, sabe? Mordendo o dente. Legal. Olhei pra ele e falei, cara, esse cara é bom. Eu preciso modelar ele. Porque eu sempre me inspirei muito, né? Modelava. Legal. Então, o tempo foi passando. Em algumas oportunidades, o Marcos, ele sempre passava nas baias, treinando todo mundo. Teve uma época que eu me lembro muito bem. Aliás, um dia que eu me lembro muito bem, que o Marcos sentou do meu lado aqui, assim, e falou, eu vou sentar aqui para vender com você, mas assim, é só para você ir aprendendo, você vai anotando os pontos altos, o que você acha que eu falei que ajudou o cliente a tomar a decisão, e depois que eu terminar a venda, eu te explico por que eu usei cada argumentação. E ele vendeu uma pós-graduação, naquela época eu vendia um curso que valia R$6.000, ele vendeu uma pós de 38. Eu falei, putz, como é que ele vendeu aqui numa ligação uma pós de R$38 mil? E aí ele foi me ensinando mais o conceito de inside sales, de uma venda consultiva, vendas, né? Venda consultiva. E ele me deu um livro. E esse livro chamava Como Transformar o Não em Sim, naquele dia. E ele li e tal, beleza, show. Resumo, pulando. Aqui a história transformando em história curta. Eu fiquei lá por 7 anos. Eu vendi muito bem durante muito tempo. Fui, campeã de vendas. Eu era a melhor vendedora da equipe dele. Só que em 2014 eu descobri o tal do marketing digital, porque nessa época o Érico Rocha tinha estourado no Brasil. Ele fazia aquele desafio 365,
Vídeo por dia, né? Um vídeo por dia. E ali que eu conheci ele, entendi assim, muito aleatoriamente o que era isso de marketing digital. Só que eu me apaixonei. Me apaixonei. E eu decidi ali trocar o dinheiro pelo conhecimento. E foi quando eu pedi ao Marcos para ir pro marketing, dessa época que tinha umas 20 pessoas no marketing. E ele me deu um grande não, né? Uau. Ele falou, tá doida? Porque ninguém quer perder o melhor vendedor, né? O quê? Tá doida? Vai fazer o que lá? Vai ganhar pouco, você ganha super só pra deixar, bem. só pra alinhar, quando você falou trocar o dinheiro por conhecimento, é porque se você fosse pro marketing, você ia aprender mais, mas você ia receber menos imediatamente, não é isso? Ia receber muito menos. Muito. E o que Incrivelmente fez você menos. escolher isso? Foi a paixão pelo conhecimento? Eu acho que quando a gente quer construir história para se tornar referência em alguma coisa que a gente faz, a gente precisa, primeiro, ser apaixonado naquilo que a gente faz, porque a jornada de quem quer se tornar referência é uma jornada de sacrifícios. Então, é só sendo apaixonado para você viver alguns sacrifícios, né? Para você suportar por muito tempo aqueles sacrifícios. E porque eu sempre acreditei que conhecimento e visibilidade são duas moedas que são difíceis de você substituir. Quando você constrói, aliás, conhecimento e autoridade, porque conhecimento é seu. Pode acontecer qualquer reviravolta na vida. O conhecimento é seu. Então, eu trocaria facilmente, naquela época, muito nova, ainda, né, começando carreira, qualquer salário bom por conhecimento. Um ambiente onde me desse injeção de conhecimento o tempo inteiro. E eu entendi que o marketing me daria isso. Porque eu recebia demanda. Eu queria entender como é que a demanda era gerada do outro lado. Né? Como é que chegava lá no meu CRM? Como é que esse cara veio, já sabe, mas ele cadastrou onde? Como é que foi isso? Como é que foi a jornada? Queria saber lá na origem. E o outro ponto é autoridade, né? Eu falei autoridade. Quando eu tenho autoridade, e a autoridade para mim, ela não vem da quantidade de seguidores que você tem. A autoridade para mim é o resultado que você gera. Então tem muita gente boa no mercado, muita gente com resultados dignos de ser aplaudidos de pé, que são pessoas totalmente low profile, são pessoas que não têm, Dá bem aqui, gente, bebendo água. É de babá mesmo, é de babá. De verdade aqui, eu me enrolei aqui com a água, cara. É de babá. E aí, o que acontece? A gente tem essa mania, né, de olhar muito de fora no marketing digital e olhar quem é que tem um carrão mais foda, quem é que tem mais dinheiro no banco, quem que mostra mais notificação de qualquer aplicativo que seja. Cara, tem gente que tá no silêncio, nos bastidores. Isso, os quietinhos, né? Que tá na sua e o cara tem um resultado que é digno de aplaudir de pé, um respeito. Isso pra mim é autoridade. Então, ao longo da minha jornada... Posso até aproveitar pra fazer uma levantada de mão? Claro. Vou fazer uma levantada de mão. Você tá assistindo aí o VDcast? Você é um desses quietinhos com resultado? Vai lá, escreve pra mim no Instagram. Vitor, eu sou quietinho, eu nem mostro nada, mas tá aqui, ó, tem um negócio de 7 dígitos. Escreve pra mim que eu quero conhecer você. Eu gosto dos quietinhos com resultado também. Eu também gosto. Eu nem tenho carro, Rai. Minha realidade tá prestes a mudar, né? Minha filha nasce em fevereiro, né? Então eu vou ter que ter carro. Agora eu tô me mudando. Então, tem mais estrutura, um monte de coisa tá mudando, né? Mas, cara, eu por muitos anos fui o cara sem carro, que usa Uber, sem casa, que é nômade. Cara, visitei mais de 50 países, uma pegada muito diferente. E agora eu tô indo pra outro caminho. Então eu valorizo essa galera que é mais na encolha, é mais quietinho, mas que tá mandando ver e transformando o mundo. Então, se você aí é um desses quietinhos com resultado, escreve pra mim lá no @VictorDamasioOficial, que eu quero conhecer você. Massa, e é isso. Então eu acredito muito no seu ponto de vista sobre o mundo, né? Então, acho que não só... Eu sei que os números, eles são importantes em determinado nível do negócio, mas não é só isso. E tem gente que é especialista em parecer bem. O cara tá mal, ele tá quebrado, ele tá no negativo, mas ele é o top no Instagram. Talvez tenha mais desses aí. Tem muito, né? E tem a galera quietinha. Eu prefiro o quietinho com resultado do que o falastrão ostentador que, na verdade, tá indo mal e não quer contar pra ninguém. E não tem problema nenhum ostentar, tá tudo certo, cara. Assim, se é ecológico, né? Se tá no padrão de linguagem da pessoa, tudo bem. Então assim... Vamos ser francos aqui. As pessoas, elas tomam decisões a partir de uma forte emoção, um forte impacto emocional. Ou ela vai tomar a decisão pela dor, ou ela vai tomar a decisão pelo desejo.
né? Nesse caso, quando a gente fala do nosso público, que são empresários, são pessoas já bem-sucedidas, são pessoas que já estão com negócios estruturados, né? Porque a gente não atende quem está começando. São pessoas que já têm resultado, né? Elas estão no nível de desafio de pegar toda essa galera, esse time que compõe a empresa dele e dar uma organizada na casa, né? Implementar uma cultura que representa a identidade dele, aquilo que ele acredita, de visão de mundo, e ele dá oportunidade de crescimento para as pessoas que fazem parte, né? Porque resultado ele já tem, ele já sabe fazer dinheiro. Só que você veja bem, o que faz um empresário de 50, 60 anos ou 40, ele olhar para o Marcos, que tem mais cara de novinho do que de fato é, né? E falar, cara, eu vou sentar nessa cadeira durante 3 dias porque eu acho que vale a pena. Porque na cabeça do empresário, ele acha que ele faz muito mais grana Que ele sabe em tudo. 3 dias na empresa, sentado na cadeira dele de presidente, total. do que sentado na cadeira de aluno para ouvir o Marcos. Oportunidade, né? Então, esse custo de oportunidade, ele carrega uma objeção, que é, será que vale a pena? E esse será que vale a pena para empresário, que é o nosso público, né? É a nossa forma de argumentar, mostrando que o Marcos, ele tem o estilo de vida que aquele empresário gostaria de ter. Que é, além dos bens materiais, que sim, o Marcos tem um estilo de vida, né, diferente, único ali. Talvez 1% da população tenha o estilo de vida que ele tem. Né? Jato próprio, Urus, uma mansão super legal própria que ele comprou. Uma sede, uma empresa de 5 mil metros quadrados, né, com investimento de mais de 35 milhões, 150 funcionários. O cara tem, assim, um padrão de vida único. Mas ele não é escravo desse padrão de vida. Isso é maravilhoso. E aí a gente tem que mostrar isso também, né? Então o Marcos viaja, vai lá para as viagens dele internacionais, a gente mostra bastante, né? Ele mostra bastante, mas é porque a gente sabe que para a gente convencer aquele empresário, que é um cara que tem um nível de exigência maior, tem muita objeção, né? Porque ele tocou o negócio dele por 10, 20 anos e deu muito certo. Mas ele não viajou, ele não viveu, ele não desfrutou. Exatamente. Aí só para trazer ele para junto, falando uma linguagem que é um pouco mais imediata para fazer ele agir, e depois, quando ele já tá dentro, a gente entrega aquilo que ele precisa. E esse é um conceito muito básico para vender qualquer coisa, né? Fale aquilo que a pessoa precisa ouvir, porque ela acredita que ela precisa, e entregue aquilo que de fato vai funcionar. É bem isso. É a frase que acho que eu aprendi com o Iban Pagan, mas eu acho que não é dele. Venda o que eles querem, entregue o que eles precisam, né? É isso. Isso em mente é muito poderoso. É isso. Bom, e aí o Marcos, com seus 25 anos, treinando a galera, falei, me deixa ir pro comercial. Ele falou, não, absolutamente não. Eu tô falando isso para o seu bem. Falei pra ele, expliquei. Falei, cara, veja bem, eu quero construir uma carreira muito sólida, muito linda. Eu quero ser vista como referência, mas eu não vou buscar o patamar que eu gostaria, no posicionamento que eu gostaria, que é falar sobre vendas. É marketing e vendas, não é só vendas, não é só marketing. É vendas, atuando como especialista hoje, que tem o seu papel extremamente nobre, mas não é o caminho que eu quero construir. Beleza, o Marcos adora uma meta, né? Ele fez o quê? Vou estabelecer uma meta de 6 meses, se você bater essa meta, eu te dou a oportunidade. Subiu o sarrafo, tá? Subiu o sarrafo. Falei, se eu já batia metas altíssimas, ele elevou essa meta, e eu grudava naquele telefone e tinha um vidro assim no escritório, que não tinha parede lá, era tudo de vidro. Eu trabalhava o dia inteiro em pé. Em pé. Coloquei assim, um objetivo material que eu tinha, que era um carro. Eu coloquei ali um objetivo material que eu tinha, olhava para aquilo, pegava o telefone, conectava, logava no CRM e venda. Ligação, não parava. Às vezes eu ia lembrar de almoçar 4, 5 horas da tarde. E venda, e eu ficava em pé. E olhava pro horizonte, que a vista era bonita, e ficava venda. Batia, eu nem vi, foram 6 meses lindos que passaram ali, bati as metas que ele acordou comigo e me deu a oportunidade. Ali eu comecei a minha jornada no marketing digital em 2014. E foi muito bacana a maneira como eu comecei, porque Deus é muito justo, generoso e bondoso o tempo inteiro. Deus é justo, generoso e bondoso. Deus, ele abre portas para quando ele vê que aquele filho, ele tá plantando, né? Quando ele tá se sacrificando, mesmo quando as pessoas não estão vendo. Porque eu comecei no marketing digital em 2014 como redatora.
Logo depois veio um consultor que veio falar de um tal de 6 em 7, um tal de FL, e dá pra fazer um dinheiro aqui com lançamento no negócio de vocês. É mesmo? Como que chama o cara que ensina isso? Ele falou, eu conheço, já acompanho há muito tempo. E ele falou, então vem cá, você vai fazer parte do nosso time de performance. E ali eu comecei com uma profissão que era vender através da escrita. Copywriting. Né? Que é um tal do copywriting. Eu falei, que isso? E aí, legal, me explicaram um pouquinho o que era. E aí, a gente foi fazer o nosso primeiro lançamento com um cara muito especial, que era o Marcelo Bragion, né, da MR Lançamentos, e o Rodrigo, 2 queridos. E a gente foi fazer o nosso primeiro lançamento e ele veio e sentava do meu ladinho. Primeiro, eu me apaixonei pela história dele. Ele me contou um pouquinho da jornada dele. E eu me apaixonei pela história dele. Assim, um cara nobre, um ser humano único. E eu falei, cara, eu quero ser copy. Quero ser copy. Então vamos. E ele sentava e escrevia os e-mails me mostrando como que era estrutura de e-mail com copy, estrutura de página com copy, estrutura de CPL, como que escrevia o CPL, como que ele revisava. Não, e aí a gente tem que alterar. E assim, foram semanas de muito aprendizado, de uma escola full dentro de casa, né? Que ele não tinha esse produto para ensinar copy para outras pessoas. E ele ia fazendo e me ensinando e eu fazendo junto. Nessa época, o Leandro Aguiar ainda estava nos bastidores e foi ele que gravou o CPL com a gente. Uau. Então, a gente foi lançar o Ser Coach, do José Roberto Marques, onde eu estava como copy, Marcelo Bragion de um lado, me ensinando. O Rodrigo, né, ele era mais técnico, então não tinha tanta relação, mas assim, um cara de muitas risadas sempre. Então, a gente tinha uma relação maravilhosa. E o Leandro, que eu não tive muito contato, mas eu lembro como se fosse ontem, que ele passou ali no marketing, que tinha nessa época umas 30 pessoas, e falou assim... você quer acompanhar? Porque eu era copy, né? Você quer acompanhar pra ver como é que é? Falei, quero, claro. E aí ele foi e me levou lá. E eu fiquei quietinha naquele set de gravação, vendo o José gravando o CPL1, o CPL2, eu por aí ia. Enfim, comecei com o pé direito, assim. Foi muito lindo, foi muito massa. Primeiro lançamento, 7-1. Pá, já foi estouro. R$1 milhão em um dia. Já. E aí foram vários lançamentos, a gente fez vários. O que era o produto? O que você estava vendendo ali? Era ser coach, porque nessa época... Uma formação em coaching. Era uma formação em coaching digital, né? Porque a imersão era entregue sempre presencial, todos os produtos eram presenciais. Foi o primeiro produto digital criado. Massa. Diferente, né? E aí deu muito certo. Muito bacana. Aí a gente começou a dar muito certo nos lançamentos, só que o Inside Sales continuava operando e crescendo. E crescendo. Então a gente... gerava receita pelas duas estratégias, tanto lançamento quanto inside sales. Mais inside sales do que lançamento, propriamente dito. A gente chegou a 40 pessoas no marketing. Nessa estrutura de crescimento, eu cheguei a liderar o meu time de copywriters. E a gente focava muito, né? Construção de novos criativos, roteiros de criativos, páginas, testes, roteiros também de conteúdo, porque a gente cuidava do canal do José Roberto, aí ia pra gravação diária, ia pra Ilha Bela gravar, uns negócios assim muito de artista, né? Um negócio muito especial. Show. Cansei. Sabe por que eu cansei? Porque tinha uns 7 anos já de autoconhecimento. Eu tinha 7 anos atuando no mercado de autoconhecimento, eu precisava ir para um próximo nível. E eu sempre novo desafio. Eu queria um novo desafio. Deus é justo, generoso e bondoso o tempo inteiro. Por quê? Quando eu vendia a revista, lá novinha, eu lia essa revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios todo mês. Que vinha a nova edição, eu lia, adorava. Eu achava incrível. Eu falava, cara, um dia você é essa pessoa que abre um negócio, vai e transforma as pessoas. Achava incrível. E aí, o que aconteceu? Em março de 2020, eu saí do IBC. Deixei uma história muito bonita lá. Eles quiseram, né, continuar comigo, mas eu precisava ter um respiro, um desafio novo. Sim. Sem saber, o Marcos saiu também. Eu não sabia que o Marcos ia sair. O Marcos foi extremamente, assim, discreto, né, na saída dele. E eu falei, caramba, tá, ok. Até aí, nada, né? Eu ia para uma empresa de contabilidade, em BH, com mala pronta, pra ir ser head de marketing, empresa de contabilidade em BH, de um cara que tinha 170 franquias. Thiago, extremamente inteligente. Versus contabilidade. Meu, juro, foi a questão de 4 semanas depois que eu saí, que eu já estava pronta, já estava preparando minha mudança. O Marcos soube que eu estava no mercado
E eu não sei se ele chegou a saber que eu ia pra BH, alguma coisa assim, mas ele me chamou pra uma conversa. Tô pensando em criar um grupo acelerador, o conceito é esse. Não sei onde a gente vai chegar, mas a ideia é essa, né? O nosso público é esse. E ele foi me explicando o conceito, o que era esse grupo acelerador que ia nascer. E eu lembrei daquela menina que lia a revista Pequenas Empresas e Grandes Negócios. Sim. E falei... É isso. É isso. É isso, vamos. Cara, eu topei pro grupo acelerador. Tinha a Aline, sua esposa, Aline Marques. A Mari, do administrativo, financeiro, fazia tudo. O Marcos e eu. Eram 4 pessoas. Nisso de 4 pessoas, você entende que a empresa está começando, então eu tive que abrir mão do financeiro de novo. Olha eu de novo. Abrindo mão do dinheiro, mais uma vez. Ganhando menos que ganharia lá em BH. Porque eu acreditava. Eu sempre fui a pessoa do... Eu só faço eu acredito. Foi um sacrifício financeiro pra mim, porque era bem menos, assim, até menos que eu ganhava já no IBC, né? E aí eu já tinha responsabilidades financeiras, conta pra pagar, etc, etc. Mas eu acreditava, bora. Cara, eu comecei fazendo tudo. Então, eu ia lá, fazia post, legenda, depois atendia o saque, depois eu fazia e-mail, fazia disparo de e-mail, criava uma página, criava um roteiro de um anúncio, mandava pro Marcos gravar, pedia pro freelancer, vamos editar esse anúncio, revisava o anúncio, não, volta isso, isso e isso. E por aí ia, sozinha. Era bem trabalhoso, era desafiador. Trabalhava assim, da hora que eu acordava até a hora de dormir, sem parar. Não que ele fosse diferente em outras ocasiões, né? Nos anos anteriores, mas nessa época foi assim, foi prova de fogo. E aí, a empresa foi crescendo, estourou pandemia, Marcos entregou muito valor para os seus membros do Small Giants na época. A gente ainda não poderia fazer imersão presencial. A gente tentou fazer um lançamento ali de um produto de mentoria. Não deu certo, porque a gente não tinha experiência ainda, né? Então, era um produto novo que tinha que validar a oferta. Enfim, a importância de ter direcionamento, né? E o Marcos tem um puta know-how. O que é interessante? O Marcos, ele já, ao longo desses 15 anos empreendendo, mesmo não produzindo conteúdo, ele já tinha muita autoridade. Então, o Flávio Augusto já seguia ele. Já tinham grandes pessoas que já seguiam o Marcos, porque ele já era um cara de autoridade, mesmo sem se posicionar. Então, você imagina a pressão de uma pessoa que está cuidando de toda a estratégia, junto com o Marcos, que também é um cara extremamente inteligente, em marketing e vendas. E aí, começando tudo do zero, com a pressão de que, cara, tem que dar certo, porque tem os maiores do mercado estão vendo. O Marcos abrindo mão de uma empresa de 150 milhões de faturamento, 600 funcionários, para começar algo do zero. E se não der certo? Vamos fazer live? Vamos. 40 pessoas ao vivo no Instagram. Vamos vender um produto lançamento para dar aquele post de caixa? Vamos. Vende para ninguém. 0 vendas. Não, vendeu muito pouco, assim. É uma promessa errada, conceito errado, ninguém entendeu o que era. A gente não construía nosso conteúdo da maneira correta para direcionar e gerar desejo para esse produto específico. Foi, assim, um fiasco. Mas Deus é justo, generoso e bondoso o tempo inteiro. Marcos, muito bem relacionado, foi influenciado a vir para a Alphaville. Ele já tinha toda a vida estruturada e decidiu vir para a Alphaville. No que ele decidiu vir para a Alphaville, meados de outubro, em novembro, a gente já fez a nossa primeira turma presencial, porque liberaram para fazer imersão presencial. E veja bem, nem foi acelerador empresarial. Foi um tal de Digital Explosion. Nós fizemos um Digital Explosion, que na verdade era para ajudar o Marcos Paulo a destravar e falar em público, porque o Marcos Paulo não falava em público nessa época. Uau. Ele era super low profile, ele tinha menos de 10 mil seguidores nessa época. E aí, vendemos para especialistas do digital, né, estrategistas, experts. O ticket já era alto, era 25 mil. Então, a gente gerou uma demanda totalmente orgânica. Eu que vendi para toda essa turma, no telefone. Eu começava às 8 horas da manhã. E aí, a galera do digital é meio louca, né? Vai até altas horas da noite. Eu perguntava, posso te ligar 2 horas da manhã? Posso? Então vou te ligar. E eu ligava 2 horas da manhã. Fechando venda. Meu Deus. Pá! Primeira turma, 1.700.000 de faturamento, 0 tráfego. Segunda turma, 1,5 milhão de faturamento, com 14 mil, 17 mil em tráfego. E aí, cara, começamos, bora! Vamos fazer um acelerador empresarial agora, porque esse é o posicionamento, é a gestão empresarial, né? Que a gente precisa vender, porque o Marcos vai se posicionar assim. Primeira turma, 35 pessoas.
A última turma que a gente fez agora, que foi recorde, foram mais de 210 pessoas. Sim. Crescemos bastante. E tivemos uma outra turma. Já foram quantas? Quantas? A gente tá na edição 52. Uau. Que massa. É isso, né? Só que a gente começou investindo 17 mil em tráfego pago. Hoje a gente investe já 1 milhão por mês. E, de novo, a história da constância, né? Então, a gente ia aos pouquinhos, com responsabilidade, olhando os números, as métricas. A gente saiu desse time de 4 pessoas, hoje somos 150. Equipe de marketing era eu. Muito rápido, né, Rai? 3 anos, né? Muito rápido. 3 anos. E aí, era 150, a equipe de marketing era eu, hoje somos em 30. Aí veio o nosso diretor comercial, né, que é o Vinícius, é um cara extremamente impecável em processos. Ele é um cara, assim, sensacional. E aí entra a história da união do Mar Vendas, né? Uhum. Eu comecei com vendas e hoje, né, estou à frente de toda a geração de demanda no digital. Você é o exemplo daquilo que você falou. Alguém que tá num lado, mas entende o outro, né? É. E o Vinícius, quando ele começou a carreira dele, ele começou inversa, né? Ele começou como gerente de marketing Sim. e passou Então ele sabe, a né? assumir o comercial. Então, assim, é uma troca muito genuína. O Vinícius é um cara que eu admiro muito, é um cara assim que a gente é unha e carne, é um cara que me inspira, enfim, assim, é lindo de ver. Essa conexão, esse respeito, essa intimidade, pra gente falar, pra gente debruçar em cima dos números, pensar o próximo passo, pensar por que tem esse gargalo, por que tem esse, por que a gente tá acertando. E corrigindo, né? E corrigindo. Então, assim, é uma troca, não é uma troca de ataque, não é uma troca de cobrança, é uma troca genuína de vamos pensar juntos e juntos a gente vai chegar nesse resultado. E acontece, é assim na prática, né? Então é isso, né? Resumo da obra, né? Por isso da importância de você olhar muito para as pessoas, né? Eu acho que além da estratégia, além dos números, é você olhar para as pessoas. Você é assim, o Marcos é assim. Ele é um cara que carregou a camada executiva dele, tá toda há uma década com ele. Né? Os vendedores dele são pessoas que ele foi desenvolvendo lá atrás. Ele investia muito em treinamento para todo mundo, tanto treinamentos dele quanto treinamentos de fora, né? Que às vezes você que está em casa, você está lá treinando seu time não te dá o devido valor, porque você está em casa. Mas vem alguém de fora e treina o seu time, dá um norte, o direcionamento, enfim, abre estratégia ali junto com o time e a galera aplica. Porque é uma pessoa de fora, que ela tem uma relação emocional diferente. E o Marcos hoje, para mim, é uma pessoa que eu sou muito grata, né? Sou muito grata porque ele sempre acreditou muito em mim, sempre foi uma pessoa que dedicou investimento financeiro, investimento de tempo, investimento de troca, né? Troca genuína, o tempo inteiro, mesmo sendo um cara hoje super assediado, né? Um cara que é referência no Brasil. Só em Mastermind já foram mais de 500 mil. Agora, considerando 2 anos, né? Em alguns Masterminds que eu participei, acho que já chegou a quase 1 milhão já. Eu acho que sim. Considerando os anos. Ele investiu em você, né? Em mim. Então, assim, como é que você investe 1 milhão numa pessoa, assim, em conhecimento? Né? Então, eu pude expandir minha mente, ter a evolução das estratégias, mas também a evolução da minha mentalidade. Para entender o meu respeito, o meu valor, o meu lugar, mas também para desenvolver um mindset empresarial, né? Que, de novo, o Marcos é aquele cara que investe, desenvolve a pessoa, mas às vezes quando você está em casa, você está acostumado, né, com a pessoa. E quando vem alguém de fora e dá aquele estralo, enfim, falar algo que te faz pensar, muda o jogo. E você foi essa pessoa para mim, né? No começo, eu me emocionei aqui, né? Antes da gente começar, porque... Inclusive, foi uma pena não tá gravando. Não, mas é porque para mim é muito genuíno. Então, assim, quando eu entrei, gente, o que acontece hoje? Mastermind que você tá falando. No Mastermind. Quando você vai entrar no Mastermind, você precisa estar no nível de resultado X para você atender o pré-requisito daquele grupo, né? E é lógico, todas as pessoas que compram o Mastermind, ela compra resultado daquele grupo, a autoridade daquele grupo, o repertório daquele grupo. Mas graças a Deus, o Marcos, ele nunca economizou em transferir. Então, tudo que ele sabe hoje, ele me transferiu sem economizar. Sem economizar. E eu sempre fui uma pessoa de execução, né? Então, até hoje, a gente ainda está começando o Grupo Acelerador, né? Nós não estamos no nosso pico de resultado, está bem longe.
Mas esses 3 anos foram anos de 14, 16 horas de trabalho, 12 horas de trabalho. De começar às 8 horas e dormir 3, e no outro dia às 8 tá acordada de novo, e trabalhando, e entregando. A gente entrega um evento por semana, né? A gente tem a responsabilidade de ter a confiança do Marcos de dar autonomia para gerenciar 1 milhão como a gente quiser. Claro, com os indicadores da empresa, claro. Mas nos pormenores, no dia a dia, na rotina, é a gente que tá ali no campo de batalha. Mas isso só é possível porque ele transferiu tudo que ele poderia transferir para mim e continua transferindo, porque ele também é um cara que continua aprendendo, mesmo não estando à frente do marketing hoje. No nível tático, né? Ele está no estratégico, define o que é prioridade para o negócio e dá o projeto na minha mão e bora, né? No marketing, especificamente. Mas mesmo assim, ele continua estudando marketing digital, tanto que ele está em Mastermind, né? Digital. Então, o que eu quero trazer aqui como aprendizado? Primeiro, você aceitar o seu valor. Então, aquela portinha lá do IBC, no dia que choveu, é a portinha que poderia ter me impedido de estar aqui hoje. Total. Por uma besteira. Por uma besteira. Mas, às vezes, a besteira, ela tá ali pra quem tá olhando de fora, né? E aí, quem tá vivendo, às vezes, é um vendaval. Total. E vem muito de repertório, de onde você veio, como você foi criado, referência de mundo, né? Então, aceitar o seu valor. Segundo, você estar com as pessoas certas. Então, graças ao Marcos, ao longo desses 10 anos, que ele me treinou, me desenvolveu, mesmo não estando diretamente ligado a mim como gestor lá no IBC, né? Ele sempre, nas oportunidades certas, ele sentava e ensinava. Massa. Então, o líder que tem uma equipe de resultado é o líder que ensina todos os dias. Ele ensina. E depois que eu vim para o grupo, ele já... Assim que ele percebeu a maturidade, a responsabilidade que a gente estava carregando no marketing para geração de demanda, ele de imediato já me colocou ali no Mastermind. O Mastermind para mim foi muito especial, porque eu não entendia o resultado que a gente estava gerando, porque a gente está vivendo ali na bolha. E quando eu cheguei ali, eu fui tratada com tanto respeito, com tanto carinho, com tanto acolhimento, olhando de um para um, porque é diferente, né? Você tem um cara lá que é o cara, e ele cede, né? Então, assim, eu vou investir em mim ou nela. Então, vou investir nela. E aí, você atender essa expectativa que o cara entregava, tem uma cobrança, principalmente para quem tem esse tipo de entrega como eu faço, né? É por mim também. Não é só pelo grupo, não é só porque alguém me pediu, não. É porque eu quero ser referência. Quem quer ser referência tem uma curva de crescimento fora do normal. E criar essa curva fora do normal requer entregas fora do normal. E essas entregas fora do normal, elas têm alguns caminhos. Um deles é estar no Mastermind como o seu, que é onde eu já acesso aquilo que foi validado e tenho um atalho, eu cresço, eu antecipo o tempo, porque eu já aprendo com quem já fez. Ou, antes de estar preparado para entrar e participar de um ambiente como esse, estar de 1 para 1, eu preciso entregar mais com consistência, com dedicação, com constância, estudando, mas executando muito. Né? Porque ali a gente está no jogo intelectual, no Mastermind. Né? A gente já entrega muito, mas a gente tem acesso a informações privilegiadas. E antes disso, quando eu não estou preparada ainda? Então, a entrega fora da curva, ela requer acessar, né, antecipar esse tempo, que é acessar informações privilegiadas de quem já testou muito, já tem resultado, com uma estratégia específica, um método específico, que é o que a gente tem no Mastermind. E quando eu não estou preparado, o que eu faço? Eu preciso entregar além. Porque tem aquela frase, né? Cultura come o talento no café da manhã. Mas eu acredito que a entrega também come o talento no café da manhã. E essa entrega às vezes tem alguém que sabe muito mais que você em alguma área, em algum segmento, mas tu tem uma capacidade de entregar tão mais, com tanta constância, por tanto tempo, porque entregar mais até aí é fácil. Mas você entregar com constância se torna meio difícil. Agora, se entregar mais, com constância, por muito tempo, é para poucos. Uau. E foi isso que, na minha carreira, eu fiz ao longo desses 10 anos. Né? Então, hoje, estar no Mastermind, sendo tratado com um devido valor, com respeito, com carinho,
né? Sabendo que a gente tá todo mundo buscando resultado ali. Tá tudo certo. Mas além de números, a gente quer só ser reconhecido também. E eu sou, sem palavras, eu sou muito grata. Porque você, sendo respeitado, sendo um cara que lá no começo do marketing digital já estava atuando, você é um dos pioneiros aqui no Brasil, você me viu como uma nova pessoa ali, né, que entrou no marketing digital, está gerando resultados, e me acolheu com muito respeito. De 1 para 1. Então, isso para mim não tem valor, sabe? Eu sou muito grata. Tamo junto, Rai. Eu sou muito grata. Maravilhoso, Rai. Cara, sem palavras, pra mim tá sendo uma oportunidade incrível conhecer mais sobre a sua história. Nada é por acaso, né? Aquela porta ali definiu onde você tá hoje, né? E é muito bom saber de onde vem o quê, né? E hoje eu tô conhecendo muito mais sobre você e tá sendo muito interessante pra mim. Rai, Feliz. onde que as pessoas podem saber mais sobre você, acompanhar o Grupo Acelerador também? Legal. O meu @ é Rai Gonçalves. E o Grupo Acelerador é o Grupo Acelerador. Também sigam Marcos Marques Oficial, Marcos com U. É lá que o Marcos divide sua rotina, né, emblemática de um empresário de muito resultado, mas um empresário muito simples, um cara que ele come frango com piqui. Um cara que rói o caroço. Que rói o caroço. Que é campeão do Verlandense de roição de piqui. Que massa. Né? Então ele tem um jeito muito simples, é por isso que as pessoas gostam tanto dele, assim. Ele é um cara de muito resultado, de grandes resultados, mas ele é um cara muito simples, que trata as pessoas com respeito. Bem, né? E é por isso, né? Eu sempre admirei muito o Marcos, e é por isso que eu te admiro também. Porque você também é um cara de grandes resultados, mas também é um cara simples, que trata as pessoas de 1 para 1. É isso. Não são números, são pessoas. Eu gosto de ver dessa forma, né, Rai? Não são números, são pessoas. E, tem mais 2 perguntas pra você. Vamos lá. Primeira, onde que você se vê, então, daqui a 5 anos? Pra onde que você tá indo? Uau. Bom, o Grupo Acelerador, ele tem uma projeção de partnership, né, para a sociedade. E desde o começo a gente já conversou sobre isso, só que isso foi se concretizando muito ao longo do tempo, esses 3 anos de muito resultado aí. Graças a Deus, tem atendido muita expectativa. Então, eu imagino que dentro de uma posição como essa, né, como sócia do Marcos, e de uma maneira muito genuína, uma troca de 10 anos que se concretizou de uma maneira muito fiel. Talvez a gente hoje tem 30 pessoas, talvez com 60 pessoas, né, o dobro disso, daqui uns 5, gerando um resultado muito mais expressivo do que a gente está gerando hoje. A gente está na casa aí de 100 milhões a cada 12 meses, né? Nos últimos 12 meses. Provavelmente aí com um triplo disso, né? Porque a gente chegou num resultado em um curto espaço de tempo e essa curva de crescimento do mercado está só começando. Sim. Então daqui 5 anos vai estar no ápice, né? Então vejo isso. E a gente transformando muitos empresários, muitas famílias, gerando emprego e construindo sonhos, dentro de casa e fora dela. É isso que eu vejo. Ai, maravilhoso. Eu acredito muito vejo nisso. isso aí também. E pode contar comigo nesse processo, tá Você bom? já tá junto. E olha, se você faz um stories lá, nem todo mundo vê. Ou se você posta um vídeo lá, nem todo mundo vê no YouTube dos assinantes. Sim. Não tem abertura de 100% também quando você manda um e-mail. Mas se você pudesse mandar uma mensagem para todos os empreendedores do Brasil e do mundo, com 100% de abertura, o que você diria? Você sabe que tem uma página, é a única página de todas que a gente cria, que tem 100% de abertura, né? Página de obrigado? É. Sim, eu sei. E olha, as pessoas negligenciam a página de obrigado, né? Então, lá no Maestria eu tenho um conteúdo só sobre isso. Pronto. A página mais negligenciada do seu negócio. Ai, que maravilha. Então, assim, invista na nossa página de obrigado. Mas a mensagem que eu daria é o seguinte. Quando eu vim pra Alphaville, o Marcos ainda não tinha me chamado, ele ia me chamar. Mas, de novo, gente, aquilo que a gente acredita, a gente faz com força, faz com tudo, se entrega 100%. Eu sou assim, sou intensa, né? Eu peguei a minha humilde mochilinha e vim pra Alphaville sem saber o que era Alphaville. Ai, o perfil executor, né? Parece que se assemelha com o negócio do Madrid, né? É. Por quê? Ainda bem que era maior de idade dessa vez. Né? Já era maior de idade, já era aqui do lado, né? Goiânia e São Paulo. Mas eu vim pra cá sem ter dimensão do que era Alphaville. Eu vim de uma maneira extremamente genuína. Eu só queria estar perto pra fazer esse grupo acontecer.
A maioria das pessoas vão para Alphaville, para networking, para ambiência, etc, etc. Eu acho que essas coisas, elas acontecem naturalmente. Eu tinha uma certa aversão, hoje eu não tenho mais, porque o que eu acredito é que essas conexões com pessoas relevantes do mercado, elas acontecem conforme você vai gerando resultado. E aí as coisas vão se correlacionando, as conexões vão acontecendo, normal, tranquilo. Não tem que ter essa pressa, né? Ou você pode ir também investindo em masterminds, tem esse caminho. Mas mesmo investindo em masterminds, você precisa ter um resultado para entrar lá, né? Para você estar de igual para igual. Então, eu vim para Alphaville de maneira extremamente genuína. Era só para estar perto do grupo acelerador. Só que o que eu não contava é que, veja bem, tá tudo certo, são escolhas, né? A gente tem que entender o momento de cada empresa. O colaborador, ele tem que ter autorresponsabilidade de saber que ele constrói a carreira dele, não é a empresa, por mais que ela te dê recursos. Eu vim para cá, e quando eu vim para cá, eu vim com uma falta de dimensão que o custo de vida de Alphaville era muito alto. E o meu valor mensal não cobria esse custo. E eu me lembro que eu ainda estava pagando um carro que eu tinha comprado, né? E quando eu vim para cá, trabalhando, né? 13, 14 horas, entregando, papapá. Eu tive que dividir moradia com uma pessoa, né? Para reduzir custo. E essa pessoa, ela achava estranho, porque eu sempre comia miojo, né? Com uma certa frequência. Fala, nossa, mas você gosta de miojo, né? Eu gosto de miojo, uhum. E aí, sabe o que eu fazia? O que você fazia, Rai? Primeiro, eu recebia ligações sempre, né? Serasa, justiça, ó, busca e apreensão do seu carro. E eu não falava pra ninguém, porque eu não tinha condições de pagar mais o carro. Eu economizava na comida para eu poder pagar o aluguel. Então, por um tempo, eu comia nesse miojo. E ninguém tem culpa disso. Esse sacrifício é meu, eu que fiz essa escolha. Eu que fiz essa escolha. Eu comia nesse miojo estando morando em um dos metros quadrados mais caros do Brasil. Vivia de nesse miojo em busca de um sonho. Eu só vim com a mochilinha nas costas. E às vezes você, empresário, no seu time tem um monte de gente, ou alguns, ou uma pessoa que seja, que está com a mochilinha nas costas agora. Essa mochilinha nas costas, ela está imbuída de sonhos, de metas, de objetivos, de honrar sua família. São pessoas que talvez elas vieram do zero, do absoluto zero, sem... Sabe o que é o mais perigoso? É a falta de repertório. Não é falta de dinheiro, não. É falta de repertório, de visão. De saber que existe um outro lado do mundo. De saber que dá pra viver melhor. De saber que tem como chegar lá. Então, às vezes, essa pessoa que tá com a mochilinha nas costas, ela conseguiu ter o mais difícil, que é visão. E às vezes você não tá enxergando bem essa pessoa. Ou às vezes você não tá dando devido valor. Não é nem por má vontade, é por falta de consciência mesmo. Ou às vezes você está economizando no investimento para essa pessoa. Que às vezes você quer ter uma RAI dentro da sua empresa, uma RAI que vai cuidar do seu marketing, vai junto com o time comercial fazer a atração de demanda acontecer, bater meta, ter previsibilidade, faturamento. Mas essa pessoa ela precisa de repertório, ela precisa de investimento. O Marcos investiu em mim 1 bilhão, mais ou menos. Só em mastermind, tirando cursos e etc., só em mastermind. É uma cadeira que ele poderia, como dono, estar sentada. Que me confiou essa oportunidade. E você, colaborador, que está esperando sentar numa cadeira como essa cadeira ela é cedida quando você tem coragem de colocar uma mochilinha nas costas como eu coloquei. E ousar, e ter coragem. E fazer acontecer, e executar. Então, de um lado, o empresário para investir, né? Não ter medo de investir. Do outro lado, o colaborador de não ter medo de colocar a mochilinha nas costas. Rai, maravilhoso. Sem palavras. Incrível tudo que você compartilhou. Você é incrível. Obrigado pelo seu tempo de gravar um pouco aqui da sua história para a minha galera do VDcast conhecer uma pessoa brilhante que é você. Foi um prazer. Uma honra estar aqui. Muito obrigada, Vitor, meu mentor. Eu tenho muito orgulho, bato no peito. Eu espero retribuir muito tudo que você já fez por mim. Conta comigo, tá bom? E é só o começo. Tamo junto. Massa. Vamos! Uau,
E se você quiser conhecer outras histórias inspiradoras como a da Rai, clica aí para assistir outros episódios do VDcast. Eu sou Vitor Damasio e esse é o VDcast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais.